Olá para você, meu querido aluno do sexto. Pode pegar sua apostila e já abrir na página 181. A gente vai continuar com a palavra o historiador, tá? E vamos falar do historiador Ciro Flaminion Santana Cardoso, que é um historiador maravilhoso, né? Reconhecido nacionalmente e internacionalmente sobre toda a sua contribuição para a história antiga e em especial também é egiptologia, né? Nossa, essa palavrinha às vezes dá uma travadinha assim, sabe? Egiptologia. E vamos fazer a leitura primeiramente e depois eu vou começar a explicar um pouco mais sobre a dinâmica do Egito Antigo no sentido social, né, da palavra. Como que ela se organizava, essa sociedade, quais eram seus modos de produção predominantes e como era a sua política, né? Então, as atividades agrícolas eram um setor fundamental da economia antiga. Nós a conhecemos bem, do ponto de vista da descrição, em virtude das copiosas cenas representadas nas pinturas e relevos de murais de tumba. É que vale lembrar, galera, que da mesma maneira que você entra num cemitério e tem a arte sacra, né, até hoje, que é essa arte voltada para o luto, né, para a dor da perda ou para a religiosidade da pessoa que faleceu, e que eu acho muito bonito. Eu sei que é alguma coisa meio bizarra, mas eu acho muito bonito a arte sacra. Desde a época antiga, as pessoas já faziam arte sacra pensando sobre a religiosidade daquela pessoa que faleceu, ao mesmo tempo também relacionando com a visão que a pessoa tinha pós-morte, tá? Vale lembrar que no Egito Antigo, dentro das tumbas dos faraós, eles não retratavam só a visão pós-morte deles, como era comum se ver várias pinturas do Anubis, que era considerado aí o primeiro grande deus que a pessoa viria a ver, né, pós-morte. Ele recolhia o corpo da pessoa, né, e trazia para si para fazer um julgamento. Esse julgamento ele consistia entre colocar o seu coração e uma pena numa balança. Por que o coração? Porque os egípcios acreditavam que nós tínhamos dois tipos de inteligência, né? Que é uma inteligência mais emocional e uma inteligência mais racional. Não nessas palavras necessariamente, eu só estou trazendo para o que a gente considera atualmente isso, tá? E eles acreditavam que o coração era onde ficavam os sentimentos. A gente sabe hoje que onde ficam os nossos sentimentos é no cérebro, né? E os nossos sentidos são outras coisas que, ao mesmo tempo, trazem informações para o nosso cérebro, mas sentidos e sentimentos são coisas diferentes, meus queridos, porque sentimento não é só sentir algo, é você pensar sobre aquilo que você está sentindo, né? Então vem cheio de experiências, de conceitos, de ideias do que você tem sobre, né? Então quando você está gostando de alguém, não é como se viesse um cupido e falasse, olha, tá aqui uma flecha, tá? Mas na verdade você vai sentindo que tem algo diferente naquela pessoa e que você sente algo diferente por aquela pessoa, porque de certa maneira você faz essa reflexão sobre o que você sente. Por isso que a gente chama de sentimento, tá? Assim como tem sentimento negativo também, ódio, né, rancor, e por isso que o Anubis pesava o coração, porque era ali que estava a verdadeira alma da pessoa na visão da mitologia egípcia. Se a pessoa fosse uma pessoa ruim, o coração seria pesado, né, mais pesado que a pena, e aí ele dava o coração para um monstro devorar. Mas na verdade, se vocês forem olhar da maneira simbólica que esse mito representa, na verdade, esse coração já foi devorado, né? Por um monstro chamado monstro do ódio, monstro do rancor, né? E, de certa maneira, é tudo muito simbólico, apesar que eles acreditavam que literalmente acontecia isso. Caso você fosse uma pessoa boa, bondosa, você passaria pelo primeiro teste ali do Anubis. Ah, lembrando, gente, o Anubis é que eu desenhava na aula do Anubis, então não tinha que ficar explicando. Ele é aquele deus que é metade homem e metade chacal, né? Que parece um cachorro, na verdade. E ele era o que ele meio que representa o primeiro rosto, né, que as pessoas veem pós-morte, né? Que é meio sinistro, se for parar pra pensar, um chacal, só que ao mesmo tempo ele poderia assim ser um benfeitor, porque ele era o porteiro, vamos dizer assim, do reino do Osíris, que é o verdadeiro deus da morte, tá? E o Osíris é interessante, porque o Osíris tem uma tonalidade verde. Eu acho que os egípcios queriam representar a cor da morte, né? Como o corpo humano fica pós-morte, né? Que é meio esverdeado.
Claro que o Osíris não era a personificação desse lado degradante da morte, mas ele era o lado bom da morte, que é a vida pós-morte, né? E aí o presente que você ganhava depois de passar por esse rito, né, de passagem com Anubis, era a vida eterna. Então os egípcios não acreditavam que todo mundo tinha direito à vida eterna. Eles acreditavam basicamente que quem era bom, bondoso, nobre, né, nos seus sentimentos, e aí lembrando que sentimentos são pensamento e o que você está sentindo, então envolve uma questão lógica por trás disso, envolve uma questão que os gregos mais pra frente talvez vão chamar de ética, né? A gente pode incluir aí na ética uma boa relação com o que você sente, o que você pensa, né? Mas os egípcios certamente acreditavam que a vida pós-morte era uma exclusividade. Eram poucos que conseguiam ser dignificados a ponto de serem imortais, né? O que é bem curioso, porque hoje na maioria das religiões acredita-se que todo mundo vai ter imortalidade, seja pro lado bom ou ruim, né? E no Egito, a grande, vamos dizer assim, que a punição por você ter tido uma vida desvirtuosa, né, é justamente, e desvirtuosa no sentido de uma pessoa muito ruim, né, de você ser uma pessoa ruim, é justamente você não poder ter vida após morte e sua vida acabar, a sua vida ter sido só aquela vidinha medíocre, né, que você levou, tá? É bem interessante se for parar pra pensar. Então, continuando, nossa, olha onde eu fui parar, né? Na verdade, era para explicar que nas tumbas, além de ter todas as pinturas religiosas, os faraós geralmente faziam pinturas relacionadas aos seus feitos, né? Durante a vida. Porque tumba não era coisa que qualquer um podia ter. A maioria dos egípcios eram enterrados como nós hoje, no cemitério, com uma vala comum, né? Lá no caso o faraó, ele não era só enterrado dentro das pirâmides, o que foi descoberto só no século XIX, ou seja, na época do Egito Antigo as pessoas não sabiam que os faraós eram enterrados nas pirâmides, pois se soubessem iam desenterrar o faraó e pegar os seus tesouros, pois eles eram enterrados muitas vezes com seu ouro, com toda a sua ostentação, né? Com todos os seus objetos pessoais, assim, de alta classe, né, e tudo mais. Então, não sabia-se onde ficavam esses faraós e onde ficavam seus tesouros. Acabou sendo descoberto durante o século XIX, né? Com a exploração dos arqueólogos das pirâmides do Egito. E aí descobriram que as tumbas eram uma sala secreta que ficava embaixo das pirâmides, como eu já expliquei para vocês na aula pelo Meet, né? E lá nessa sala secreta, onde as paredes todas eram revestidas de arte, né? Tinha também sobre como era a agricultura, a produção, como eram os egípcios da época daquele rei, né? Se você olhar a tumba do Tutankhamon, tá presente aí no Google, dá pra gente pesquisar rapidamente e ver, tem muitas cenas do cotidiano da época que ele foi rei, né? Vale lembrar que o Tutankhamon começou a ser rei com 5 anos, né? Ele literalmente era conhecido como o Menino de Ouro, porque além de ser um rei muito poderoso e tudo que ele vestia praticamente tinha ouro, até a sandalinha dele, incrível, cara. Ele também, dizem que foi uma época muito boa, né? Dizem que ele governou num período que teve muita prosperidade no Egito, né? Então, imagina, né? O sarcófago dele devia estar a ostentação em pessoa. Então, era muito comum nessas tumbas deles, como ritual fúnebre, fazer pinturas do cotidiano dos egípcios, que é o que o historiador aqui no caso, o Ciro, tá mencionando, tá? Então, a agricultura desenvolvida segundo um ciclo bastante curto, se considerarmos as produções básicas, cereais, trigo duro e cevada em especial e linho, em função das 3 estações do ano que eram típicas do país. A inundação, que era entre julho e outubro, a saída ou reaparecimento da terra cultivável do seio das águas, época de semeadura, que era de novembro a fevereiro, e a colheita, que era de março a junho, gente. Com a paralisação das atividades agrícolas durante a inundação, considera-se que a colheita, realizada em abril a maio, terminava bem antes que ocorresse uma nova cheia do rio. Vemos que o ciclo da agricultura básica durava pouco mais de meio ano apenas. Isso quer dizer que era possível dispor de abundante mão de obra para atividades artesanais da aldeia e para trabalhar nas instalações de irrigação, para grandes obras estatais, como templos, palácios, sepulcros reais e monumentos diversos. Essa organização do calendário egípcio, que baseava-se na natureza do rio Nilo, né,
ela era muito interessante porque, como a gente pode ver, ficava-se pouco tempo produzindo o que era necessário para alimentação, o que gerava essa maior quantidade de mão de obra para produzir grandes esculturas, né? Então, o que a gente olha para o Egito e fala, nossa, como foi possível uma pirâmide como a pirâmide de Gizé, de 143 metros de altura, ser produzida? Porque literalmente dava para mover a sociedade inteira para fazer a mesma coisa. Aqui em Taquaritinga, só para vocês terem uma ideia, teve um episódio meio paralelo com isso, que foi a construção do Taquarão, que é o campo de futebol do CAT. Pois o CAT, o time de Taquaritinga, que eu amo esse nome, CAT, né? Ele, na época, ele precisava ter um campo grande para poder receber o time do Corinthians, se eu não me engano, que ele ia jogar contra. Acho que era o Corinthians. E caso ele não tivesse esse campo grande, ele seria eliminado, né, do Campeonato Brasileiro da época. Ou Campeonato Paulista, não sei. O que aconteceu? A própria sociedade de Taquaritinga toda, a galera saía do trabalho e ia lá ajudar a construir o Taquarão, cara. Foi uma loucura. O Taquarão foi construído em 2 meses. O que é um tempo muito rápido, se for parar pra pensar, ainda mais pra época que ele foi construído, né? Porque hoje a gente tem tecnologia pra fazer rapidamente, mas naquela época, cara. Então, isso é um exemplo de quando toda a sociedade, de maneira geral, se move pra fazer a mesma coisa, dá pra você fazer grandes construções em tempo rápido, ou talvez não num tempo tão rápido, mas um monumento que dura por muito tempo, né? Como é o caso das pirâmides, que se a gente for parar pra pensar, um monumento histórico resistir a mais de 2.000 anos é incrível, galera. Tem casas que não aguentam 100 anos, imagina um monumento histórico, né? Gigantesco, é incrível. Então, o poder dos faraós era um poder teocrático. Eu já expliquei isso pra vocês na aula, os símbolos que o faraó usava, né? Porque ele usava serpente na coroa e tudo mais. Então, eu vou focar mais na questão política e econômica. Ele é um poder teocrático, é um poder predominantemente, né, voltado para a religiosidade. Acreditava-se que o faraó era um deus na terra, né, e que sucedia todas as linhagens dos outros deuses, pois eles acreditavam que o deus Horus, que é o deus do sol, foi o primeiro faraó da história do Egito, antes até dos primeiros faraós, dos nomos, né, antes do Egito ser considerado um Egito unificado, tá? O faraó usava o poder religioso para ter uma identificação com as pessoas e ao mesmo tempo para as pessoas temerem ao poder dele, pois quem que seria louco de tentar matar um deus, né? Ainda mais com essa concepção que as pessoas tinham que ele verdadeiramente era um deus. Ninguém seria doido de simplesmente atacar o faraó. Tanto que até os hebreus, galera, se for parar pra pensar, os hebreus que fugiram do Egito, do faraó, porque eles eram oprimidos no Egito, eles eram escravizados. E eles vão fazer, né, o êxodo pra Palestina, né, basicamente guiados por Moisés, né. Pode perceber que eles, na visão deles, não foram eles que derrotaram o faraó, foi o próprio Deus deles. Porque havia-se sim essa visão que o faraó era um deus e só um outro deus seria capaz de derrotá-lo, né? Então, o que a gente vê das 7 pragas do Egito e tudo mais, o fundo dessas ideias é que um deus derrotando o outro, né? E que é muito típico de quando duas religiosidades diferentes se chocam, né? Os hebreus, eles estavam começando a criar o que viria a ser o judaísmo, né? Que depois virou o cristianismo também. Mas o faraó, que era pagão, né, e era dessa religiosidade egípcia, ele também era respeitado enquanto uma entidade religiosa, a tal ponto de que na Bíblia precisou envolver um evento que envolveu a vontade de Deus, entendeu? Um minuto, gente. Tava passando o carro com som, galera. Então, continuando. A gente classifica o poder do faraó como um poder teocrático porque ele é um poder que envolve uma visão religiosa, né? Ele é um poder que envolve uma crença de que ele era um deus na terra. E ao mesmo tempo é um poder político, pois ele tinha privilégios perante a sociedade, ele que ordenava o que a sociedade ia fazer, o que ela não ia fazer. Então, todas essas pirâmides gigantescas que foram construídas, como a pirâmide de Gizé, né, como a esfinge, foram ordenações de faraós para eternizarem na história suas passagens, e havia essa concepção mesmo de eu quero ser eterno na história como os deuses são, né? Então, a gente classifica poder teocrático, o significado dessa palavra é quando política se mistura com religião.
Nem sempre ao longo da história isso vai dar certo. Já vou avisando com antecedência, tá? E é claro que aqui no Egito tá dando certo pro faraó. Porque se a gente for parar pra pensar pra um trabalhador camponês que vivia trabalhando e quando ele achava que ele ia descansar, ele ia lá construir pirâmide, né? E não teve nenhum tipo de pirâmide construída para esses trabalhadores, entende? Então, nesse sentido, o único que sai beneficiado é a elite, né? Com essa visão de que eles são uma espécie de Deus da Terra, porque eles põem medo na galera mais pobre, que é muito religiosa, e deixa a galera um pouco assustada com o poder dele, muitas vezes, e ao mesmo tempo a galera que não obedece, que não se surpreende com isso, que se rebela contra o faraó, ele vai e usa o exército para reprimir essa galera. Então, por um lado ele usa o medo, por outro lado ele usa a força, né? Por isso que a esfinge simboliza o poder do faraó, porque o leão representa a força e a cabeça ali representa a lógica do poder dele, né? Então, é isso, meus queridos. Vocês vão fazer para mim a atividade aí da página 183, tá? Que é a atividade 1. E depois a gente vai continuar a nossa leitura do Egito Antigo, essa civilização tão incrível, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.